Seja muito bem-vindo ao canal Realidade Analítica. Nesse canal eu te ajudo a se tornar um profissional mais analítico, independente se você for trabalhar na área de dados ou não. Então, para ficar por dentro de todas as tendências do mercado e não ficar para trás, deixa a sua inscrição que é de graça. E além disso, deixe nos comentários qual que é a indústria que você trabalha ou tem vontade de trabalhar. Sem enrolação então, vamos para o assunto do vídeo. Dizem que para você ter sucesso na sua carreira, não basta você fazer a escolha certa de caminho de carreira, você tem que estar no momento certo também. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou trazer as principais funções relacionadas com dados que existem no mundo de hoje. Então eu vou falar das principais que existem hoje e quais são suas atribuições e funções principais. Até antes de eu começar, é muito importante a gente enfatizar aqui que a área de dados é a que mais cresce no mundo. Então, quando a gente pensa aí quais são os trabalhos do futuro, inclusive eu posso trazer um vídeo sobre isso, quais são os trabalhos do futuro daqui 10, 15, 20 anos. O que se espera aí, vendo as indústrias e tudo mais. A área de dados é a que mais cresce no mundo, até mais que a programação, inclusive. Então, se você planeja entrar nessa área, você está no caminho certo. E a primeira função aqui é o de engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele basicamente vai estruturar o banco de dados para outras pessoas utilizarem esse banco. De uma forma simples, esses engenheiros de dados vão garantir que os dados eles estão disponíveis para uma análise segura, ou seja, são essas pessoas que gerenciam, que criam, constroem esses dados, esse banco de dados, depois eles gerenciam esses dados para analistas e cientistas de dados utilizarem. É claro que numa empresa menor, você vai ter às vezes um cientista de dados que vai também ser o engenheiro de dados, mas numa empresa maior você vai ter essa função mais específica, a pessoa que toma conta dessa estrutura de dados e garante que esses dados estão seguros e bem estruturados de uma forma que seja mais simples para os analistas e cientistas de dados utilizarem esses dados. E logo em seguida nós temos o engenheiro de Big Data, que é basicamente uma extensão do engenheiro de dados, só que focado em Big Data. O que significa Big Data? Já fiz vídeo aqui no canal, mas basicamente quando você tem um volume muito grande de dados. Ou seja, o engenheiro de dados ele também pode ser um engenheiro de Big Data, mas dependendo do tamanho da empresa, você vai precisar de um engenheiro de dados e engenheiro de Big Data. Então as coisas se separam um pouco. A gente pode separar inclusive por função aqui. Mas basicamente a gente tem que entender o quê? O engenheiro de Big Data ele está dentro da área de engenharia de dados. Então esse profissional ele vai montar uma infraestrutura para armazenar e processar grandes conjuntos de dados. E isso não é uma tarefa fácil de jeito nenhum. Então essa pessoa vai trabalhar com ferramentas como Spark, Cassandra, Hive, HBase, Big, Scoop, MongoDB. Inclusive, nesse caso, a gente vai ter muita ferramenta que vai ser o que a gente chama de NoSQL, que você não utiliza SQL, mas é uma longa história. Mas basicamente você tem que entender que essa pessoa ela vai estar focada no Big Data e está muito dentro da área de engenharia de dados. E a terceira função é o do arquiteto de dados. Esse arquiteto de dados vai se comunicar muito com o engenheiro de dados e até se mistura um pouco, mas essa pessoa ela vai estar mais focada no projeto a longo prazo. De forma geral, então, esse arquiteto de dados vai planejar como que esses dados têm que estar estruturados. Então tem muito essa parte de projetos e de realmente planejamento de como é que esses dados têm que estar estruturados, comunicação também com as equipes que vão utilizar esses dados. E aí depois disso o engenheiro de dados vai executar, vai botar a mão na massa ali nessa parte de executar e estruturar os dados daquela forma. E depois nós temos duas funções que estão muito na moda, que são cientista de Machine Learning e um engenheiro de Machine Learning. Então, se você não sabe o que é Machine Learning, eu trago um vídeo aqui no canal, deixa nos comentários. Se você quer saber mais sobre Machine Learning, eu trago aqui no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Mas basicamente então, essa pessoa ela vai criar algoritmos, por exemplo, você tem Spotify ou YouTube mesmo. Na hora que você abre o YouTube ou o Spotify, como que eles sabem o que você quer ouvir ou o que você quer assistir? Então você tem um sistema ali, o que a gente chama de Machine Learning, que utiliza dados históricos e te faz uma recomendação, inclusive está ficando cada vez mais assertiva. Por quê? Porque tem profissionais que estão focados nessa área. Enquanto o cientista de Machine Learning vai utilizar a base de ciência de dados para fazer a pesquisa do que dá certo, que tipo de algoritmo tem que ser utilizado, para estimar ali, para acertar o que a pessoa quer ver. Esse é um exemplo, né? Mas tem várias outras aplicações. Enquanto isso, o engenheiro de Machine Learning vai focar na execução, na criação do software que vai executar vai aplicar isso que foi estudado, que foi pesquisado pelos cientistas de Machine Learning. Então, uma área complementa a outra, por isso que eu trouxe as duas juntas. Todas estão relacionadas com Machine Learning, que tem uma tendência gigantesca. E essa que eu vou trazer agora é uma das que eu mais comento aqui no canal, porque, primeiro, ela é uma porta de entrada. Você começa por ela e depois você pode expandir para outras áreas. E além disso, ela vai ser muito ampla para qualquer indústria, porque ela vai justamente combinar o lado do conhecimento do negócio com conhecimento de dados. Você já deve saber qual que eu estou falando aqui, que é o analista de negócios, ou a gente chama comumente de analista de dados. Então é a pessoa que vai trabalhar talvez dentro de uma área específica, por exemplo, dentro de marketing, dentro de vendas, dentro de operações, dentro de finanças,
e vai combinar isso com conhecimento de dados. E ela vai ser a autoridade para temas relacionados a dados dentro daquela área. Então a área de marketing, por exemplo, demanda no dia a dia ali mesmo várias análises, dashboards, análises tanto semanais quanto mensais de estimativa de qual que é a melhor forma de fazer as coisas baseado ali nos dados históricos. Esse analista então vai ter um impacto direto na parte do negócio ali no dia a dia. Inclusive as análises geralmente elas podem até parecer um pouco mais rasas, mas isso é proposital. As áreas de negócio em geral elas demandam análises mais rápidas, enquanto isso vai ter uma outra parte que eu vou comentar daqui a pouco, que é o cientista de dados, que eu trago também muito aqui no canal, que vai geralmente se aprofundar em algumas pesquisas mais longas, mais longo prazo, que também vão agregar muito valor nas áreas, mas vai ser um pouco diferente a dinâmica de cada uma delas. E quase que junto com o analista de dados já existe uma função específica chamada desenvolvedor de visualização de dados. Então essa pessoa, o analista de dados também faz isso, mas dependendo da empresa, dependendo ali do tamanho e da importância da área, já faz sentido você ter um profissional que vai focar somente no storytelling dessas visualizações que a gente utiliza para, convencer um cliente ou convencer uma outra parte da equipe. Tá ficando cada vez mais comum, então, as empresas combinarem essa análise de dados com o negócio e o storytelling, ou seja, sabe contar uma história através dos dados. Eu tenho um vídeo bem bacana que eu falo sobre isso aqui no canal. E por último, nós temos os cientistas de dados, que são os mineradores dos dados. Então eles recebem uma quantidade enorme de dados que estão ali desorganizados e eles pegam esses dados e utilizam habilidades em matemática, estatística e programação para limpar, tratar, transformar e organizar esses dados. E em seguida eles utilizam também o conhecimento do negócio para tirar conclusões baseadas naquelas análises que eles fizeram. Falo muito sobre cientistas de dados e analistas de dados aqui nesse canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva para ficar por dentro do que está rolando. Então é isso para o vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Faltou alguma função que você já ouviu falar aí e eu não comentei? Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.